Então, gente, essa daqui vai ser uma introdução ao Flash para a gente poder começar o projeto nosso. E o projeto nosso é justamente fazer um jogo em Flash, um jogo de nave. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu abri o Flash que eu estou usando é o CS3. Eu vou dar um clique em ActionScript, o ActionScript, já que a gente vai usar a linguagem de programação ActionScript, o ActionScript que a gente vai usar é o 2.0. Bom, abri o Flash aqui só para apresentar a tela do Flash para vocês. Aqui na parte de cima aqui eu tenho as camadas onde que eu possa criar, adicionar camadas, tá? Excluir camada, e aqui eu tenho a linha do tempo. Aonde que eu vou criar a animação e aonde que a gente vai criar o jogo nosso. Aqui eu tenho a barra de ferramentas, são as ferramentas que eu vou usar para criar alguma coisa no palco. Então, só diminuir o zoom aqui, ó. E o que eu tenho aqui no centro da tela aqui é justamente o palco. O palco é onde você vai criar a sua animação. E sendo que eu posso trocar a cor do palco aqui, ó, colocar uma cor vermelha, eu vou deixar uma cor preta aqui, ó, uma cor cinza. E eu tenho aqui, ó, o zoom. Eu posso aumentar a visualização do palco, diminuir a visualização do palco. Eu vou deixar um tamanho de 50% para ficar visível, tá? Então vamos acompanhar aqui, ó, só para vocês verem que não é tão complicado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nessa camada layer que ele trouxe para mim aqui e vou colocar, vou dar um duplo clique, vou mudar o nome dela para fundo. Vou criar um fundo para minha animação. Uma coisa importante que automaticamente ele trouxe a layer 1 que eu renomeei para fundo agora, e na minha linha do tempo, que é dado por esses quadradinhos, que é chamado de frame ou quadro, ele trouxe que, ó, no quadro 1 da camada fundo, então quadro 1 da camada fundo, ele trouxe que é uma bolinha branca, ou seja, é um quadro-chave vazio. Quando aparece a bolinha branca, significa que não existe nada no palco. Então, eu vou diminuir o zoom do palco para 25%, vou pegar a ferramenta de seleção, que é o retângulo, e aqui na propriedades, então aqui na parte de baixo é a propriedade das ferramentas, ó, quando eu seleciono qualquer ferramenta, pode ver que ele muda aqui embaixo. Eu vou selecionar a ferramenta retângulo, vou vir aqui embaixo, vou tirar a cor do traço, tá? Como se trata de um objeto vetorial, estou tirando a cor do traço e a cor do preenchimento, eu vou escolher uma cor, esse daqui é em degradê, e vou fazer um retângulo envolvendo o palco inteiro. Então, isso que vai ser o fundo da minha animação. Sendo que eu tenho aqui na barra de ferramenta de seleção. Eu dou um clique em cima do palco, pode ver que ele selecionou o retângulo que eu coloquei na cor verde. E eu tenho aqui do lado direito do Flash, o controle de cor aqui, ó, sendo que ele está radial em forma circular. Eu poderia mudar para linear, ó. E ele traz dessa forma aqui, ó. Se eu selecionar novamente, eu posso deixar mais escuro, ó. Pode ver que o retângulo que eu fiz está mais para preto que verde. Se eu selecionar novamente e clicar, segurar e arrastar para lá, ó, ele fica mais verde. Se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai ficar mais verde ainda. Então eu vou deixar dessa forma aqui, ó. E aqui, como está preto, só vou clarear um pouquinho o preto aqui, ó, para não deixar tão preto assim. Sendo que sempre vai ter que estar selecionado. Eu seleciono o retângulo e mudo aqui, tá? Então eu trago para cá, pode ver que fica mais escuro, lá fica mais claro. Bom, feito isso, como fundo da minha animação, vou deixar dessa forma. Vou voltar o zoom para 50% aqui e vou fazer o seguinte. Como eu vou criar uma animação, eu tenho a possibilidade de criar camadas aqui. Eu vou criar mais uma camada e vou renomear ela, ou seja, eu vou dar um duplo clique e vou colocar o nome dela de texto 01. Pode ver que, diferente da camada fundo, no quadro 1 da camada fundo eu tenho uma bolinha preenchida, ou seja, uma bolinha preta. Por que está bolinha preta? Porque eu desenhei um retângulo no quadro 1 da camada fundo. Então esse retângulo aqui, ó, que eu vou até afastar um pouquinho aqui, ó, é justamente no quadro 1 da camada fundo. E no quadro 1 da camada texto 1 não tem nada, porque eu não coloquei nenhum objeto, nenhuma instância no palco nessa camada aqui. Então eu selecionei o quadro 1 da camada texto 1, vou pegar a ferramenta de texto, que é esse daqui, ó, e vou mudar a cor, vou colocar uma cor azul e vou deixar negrito mesmo e vou dar um clique mais ou menos no centro do palco e vou digitar meu nome, ó. Digitar tudo maiúsculo, Janderson. Bom, pego a ferramenta de seleção depois de digitado, aí eu posso arrastar para onde quiser, vou trazer ele em qualquer lugar do palco. Vou fechar aqui porque já está aberto, ó. Se eu der um Ctrl K, segurar a tecla Ctrl e apertar o K, ele traz para mim
essa parte de alinhamento. Pode ver que o texto meu, Janderson, está selecionado. Olha para você ver, ó. O quadro 1 da camada texto 1 agora tá uma bolinha preta, porque esse texto Janderson é dessa camada aqui, ó. Tanto é que quando eu selecionar o Janderson aqui, ó, ele automaticamente seleciona aqui, ó. Tá selecionado o Janderson, eu vou dar um clique aqui, ó. Esse aqui é para alinhar o texto horizontalmente no centro. Então, ao invés de jogar o texto mais ou menos no centro, na horizontal aqui, ó. Olha lá, foi o que aconteceu. E esse daqui é para alinhar o texto verticalmente no centro do palco. Então, vou deixar centro-centro. Bom, feito isso, eu vou vir aqui no quadro 20 da camada texto, ó. Esse quadro 20, que ó, tem um número aqui e o quadro aqui embaixo. Selecionei o quadro 20 da camada texto 1, eu vou apertar a tecla F6. A tecla F6 faz o seguinte, eu sei que no quadro 1 da camada texto 1, ó, quadro 1 da camada texto 1, eu tenho o Janderson. Quando eu selecionar o quadro 20 e apertar a tecla F6, ele vai fazer esse quadro chave, que é o nome Janderson, ser copiado para esse quadro aqui, ó. Então olha só para vocês verem, ó. No quadro 20 da camada texto 1 eu tenho Janderson, a palavra Janderson. E no quadro 1 da camada texto 1 eu tenho Janderson. Feito isso, eu tenho o começo da minha animação e o final da minha animação. Eu vou criar a interpolação de movimento, ou seja, essa parte intermediária entre o quadro 1 e o 20, o Flash vai criar para mim. Para eu poder fazer isso, ó, eu não seleciono em cima dele, tá, gente? Não no quadro 20. Pega qualquer um dos quadros aqui, ó, sem ser o quadro chave, que é essa bolinha preta. Então pega qualquer um aqui, ó, clico, seguro e arrasto. Ele vai selecionar para mim todos os quadros. Coloco o ponteiro do mouse em cima da seleção, clico no botão direito e vem nessa primeira opção aqui, que é criar interpolação de movimento. Quando ele criar a interpolação de movimento, ele vai ligar o quadro 1 até o quadro 20 através de uma setinha. Significa que foi criada a interpolação de movimento. Olha só o que dá para fazer. No quadro de início, ou seja, no começo da minha animação, eu vou pegar essa ferramenta chamada transformação livre e vou diminuir o meu nome. Vou deixar ela pequenininho, ó. E no quadro 20 da camada texto 1, eu vou aumentar o meu nome. Vou deixar, eu estou fazendo de propósito, tá, gente? Estou deixando ficar maior que o palco. Pode ver que o palco meu está aqui, ó, está com tamanho de 50%, zoom de 50%. Posso até diminuir, ó, para aumentar mesmo, para deixar o meu nome gigantesco mesmo. Voltei para 50%, só para vocês verem o que está acontecendo, ó. Animação minha no quadro 1, tá o nome pequenininho. Quando ele for animar, ó, ele vai começar a aumentar agora e vai parar lá no quadro 20. Ou seja, no quadro 20 eu aumentei e aqui eu diminuí. E essa parte intermediária foi o Flash que criou para mim, tá? Só que olha só, o fundo que eu criei foi o retângulo verde aqui. Só que ele só existe no quadro 1 da camada fundo. Se eu clicar aqui, ó, nos outros, pode ver que ficou preto, que é a cor que eu defini para o palco lá, ó. E só no quadro 1 que ele está trazendo a cor verde em degradê. Para eu manter esse quadro-chave até o ponto 20, eu vou apertar, então eu seleciono o quadro 20 da camada fundo e vou apertar a tecla F5. Se eu apertar a tecla F5, pode ver que ele vai trazer para mim, ó, esse quadro-chave, ele vai repetir até chegar no 20 aqui, ó. Se eu der um Enter somente, ele mostra a animação para mim, ó. Dá um Enter novamente, ó. Ele mostra a animação. Se eu der um Ctrl Enter, é uma forma de eu testar também como está ficando a minha animação, ó. Então eu segurei a tecla Ctrl e apertei o Enter. Então minha animação está ficando assim, ó. O nome começa pequenininho e vai aumentando. E o fundo eu defini com a cor verde em degradê. Certo? É uma animação bem simples, é só para ter uma ideia de introdução ao Flash. E pode ver que uma animação em Flash ele começa, fica no loop infinito, fica repetindo e não para mais. Que eu vou fazer agora? Eu vou continuar com essa animação aqui. E a segunda parte eu vou só melhorar um pouquinho essa animação e jogar um pouquinho de ActionScript. Certo? Tchau, gente.